Olá, amigos da Pérola FM, novas canções. Delvécio Nogueira por aqui, com o programa Palavra e Vida. E a palavra de hoje, desta quinta-feira, dia 21 de agosto, é do Evangelho de São Mateus, no capítulo 22, versículos de 1 a 14. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: o reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho. E mandou os seus empregados chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizendo: dizei aos convidados: já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide às encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então, os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando o traje de festa. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora, na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. A palavra de hoje nos traz esta parábola das bodas, que é somente registrada no Evangelho de São Mateus e foi proferida por Jesus em Jerusalém em sua última semana de vida sobre a terra. Essa última semana de vida de Jesus em Jerusalém foi de conflito contra todos os líderes religiosos, os sacerdotes, escribas, fariseus e anciãos do povo. Na verdade, o mentor desta guerra contra Jesus era Satanás, que queria se opor ao plano de Deus. Então, na parábola das bodas, Jesus fala que o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Estes, porém, não quiseram vir, mesmo depois que o chamado foi renovado, com a observação de que tudo já estava preparado. Houve não só manifestação de indiferença, como também até uso de violência contra os servos do rei, alguns dos quais chegaram a ser mortos. O rei, então, enfurecido, mandou seus exércitos, destruiu os homicidas e incendiou a cidade, tendo então chamado pessoas de fora dos limites da cidade para participar da festa de casamento, sendo então recolhidos bons e maus. Com a festa nupcial cheia de convidados, o rei foi observar os convidados e encontrou um homem sem trajes nupciais, que depois de interrogado e nada ter dito, foi lançado às trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dentes. Por isso concluiu Jesus: muitos são chamados
e poucos escolhidos. Essa afirmação de Jesus deve ser verificada dentro do contexto da própria parábola. O rei chamou muita gente, mas aqueles que atenderam ao seu convite e participaram efetivamente da festa de casamento foram poucos, em relação a toda a população convidada. Havia muita gente no banquete, mas esta muita gente era pouca em relação aos que haviam sido convidados. Do mesmo modo, os salvos são poucos em relação a toda a humanidade que foi convidada para a salvação. O chamado de Jesus é para todos, mas os escolhidos, ou seja, aqueles que atenderam ao chamado e se trajaram convenientemente, são poucos. Vemos, pois, que, ao contrário do que dizem alguns, este texto, ao invés de ser uma base para a doutrina da predestinação, confirma que a escolha é resultado do exercício do livre-arbítrio dos salvos. E de diversas maneiras, o Senhor tem insistido conosco. E se não atendermos ao seu chamado, corremos o risco de que chegue o dia em que talvez nem tenhamos mais chance de sermos convidados, porque outros ocuparão o nosso lugar. Porém, para atender ao convite do Senhor, não nos basta apenas ir e estar presentes. Teremos, ao mesmo tempo, de assimilar a mentalidade do Evangelho, ou seja, vestir a veste branca dos ensinamentos do Senhor, vestir a veste branca do amor, porque do contrário, estaremos fora. Quantas pessoas nós encontramos no meio da comunidade ou da igreja que teimam em não escolher os mandamentos de Deus e têm a sua concepção própria, servindo muitas vezes de pedra de tropeço para outros que desejam seguir as práticas evangélicas? Neste caso, apesar de estarmos presentes de corpo, poderemos ser enxotados e não haver mais lugar para nós dentro do reino. Quando aceitamos o convite de Jesus para participar do seu reino, precisamos nos livrar de todos os nossos conceitos e preconceitos e nos deixar guiar pelo Espírito Santo, que nos revestirá com a veste da santidade de Deus. Será que você não é também como esse homem da veste diferente, que a todo momento se posiciona contrário e dá testemunho falso dentro de sua família ou da comunidade? Perceba como são as suas reações e veja se você precisa mudar. Porque a festa de casamento, a festa das bodas do Cordeiro, não deixará de ser realizada se eu ou você recusarmos o convite para fazer a obra de Deus. Na igreja, ninguém, mas ninguém, é insubstituível. Nem Moisés foi considerado insubstituível, até mesmo naquele momento em que Israel mais precisava dele, que era a conquista da terra prometida. Então, os propósitos de Deus não são frustrados. Pela Bíblia, sabemos que Deus tem um plano elaborado para todos nós e Ele trabalha de acordo com esse plano, zelando pelo seu fiel cumprimento. Sabemos que Deus remove todo e qualquer obstáculo que tenta impedir a realização do seu plano, bem como substitui
toda e qualquer pessoa, grupos, povos, governantes, nações, denominações religiosas que se recusarem a colaborar para a realização do seu plano. Na parábola das bodas, o rei não adiou e não cancelou a festa de casamento do seu filho, devido à recusa dos seus convidados, os quais, segundo ele, não eram dignos. E no dia determinado, a festa nupcial ficou cheia de convidados. Os que rejeitaram o convite ficaram de fora, perderam a oportunidade que lhes fora oferecida. Outros convidados ocuparam seus lugares e a festa se realizou da mesma forma. Eu e você não somos insubstituíveis, seja qual for o trabalho que estamos fazendo. Se nós recusarmos, Deus levantará outros, porque nada e ninguém poderá impedir a realização dos planos de Deus. A festa das bodas do Cordeiro não deixará de ser realizada se eu ou você recusarmos o convite para fazer a obra de Deus. Então, precisamos confrontar a nossa vida ao querer de Deus. Se for preciso, mudar, emendar aquilo que não está de acordo, para sermos fiéis a Deus, para que não sejamos excluídos da festa nupcial. Pois com ou sem nós, a festa não deixará de ser realizada.